Estamos no ar com o nosso terceiro episódio da nova temporada, da segunda temporada do Pode Falar Mais. Inclusive, se você ainda não assistiu os episódios anteriores, volta lá, assiste, porque tem muita história muito legal, de empreendedores da nossa região. E hoje a nossa convidada é uma pessoa que é muito especial para mim, para minha família e para muitas famílias aqui de Araranguá e da região. Porque ela é professora e diretora, de uma das escolas aqui mais reconhecidas na nossa cidade de Araranguá e já formou muitas crianças que são chamadas de xodozinhos. Eu sou uma xodozinha e quem está assistindo agora já deve fazer ideia de quem eu estou falando, que é a tia Joyce. Seja muito bem-vinda. Olá, eu agradeço, a oportunidade de estar aqui e conversando contigo e com todos aí de casa. Então, tia Joyce, estou muito feliz também de te receber aqui, como eu falei, faz parte da história de muitas famílias e hoje nós vamos ter a oportunidade de contar um pouquinho da tua história como empreendedora, Como surgiu o Xodó, o Extensão, então vamos passear um pouquinho aí nas suas memórias. Sim, vai ser um prazer. E eu fiquei sabendo que tu começou a lecionar, dar aula com 15 anos de idade. Verdade. Como foi isso? 15 anos, eu sempre fui uma criança determinada, E eu fui uma jovem e sou uma mulher determinada, Isso já é da minha personalidade. Com 15 anos, eu me formei no magistério, porque naquela época a gente já entrava muito cedo no pré, com 5 anos eu já me alfabetizei. 15 anos eu comecei a dar aula para educação infantil. E foi onde aconteceu, assim, a minha paixão, de dizer assim, não, eu vou ter a minha escola. Na verdade, desde muito pequena, as minhas brincadeiras já eram sobre escola, Se me perguntarem, Joyce, tu lembra os teus brinquedos? Os meus brinquedos eram lápis, caderno, borracha, livros, e quadro de giz. Então, esse eram os meus melhores brinquedos, eu digo assim, aqueles que eu tive e que ficaram na minha memória afetiva, E com 15 anos eu comecei a dar aula para crianças e não tive dúvida do que eu sonhava desde pequena que pudesse acontecer. E daí fui pensar nas opções que eu teria para que isso pudesse se realizar. E aí começou a dar aulas na rede estadual? Comecei a dar aula na rede privada, Primeiro na rede privada de ensino, na educação infantil. Depois, então, ao longo, eu iniciei a faculdade, Na verdade, eu iniciei letras primeiro, porque eu queria ser professora, Então, eu dizia, vou ser professora e achava que letras ia me satisfazer. Quando eu cheguei na quarta para a quinta fase, eu disse, não, peraí, um dia, durante uma aula, eu pensei e disse, não é isso que eu quero. E me levantei, fui falar com o coordenador, da faculdade e disse, o que eu preciso fazer para trocar de curso? No meio da aula? No meio da aula. Eu disse, não, é agora. Eu tinha que tomar uma decisão e eu já vinha pensando e eu não sou muito de ficar matutando, eu sou muito decidida e já quero as coisas para já, E fui lá e perguntei, ele disse, não, só que tu vai perder algumas matérias, tal, tu elimina poucas. E eu disse, não, pode passar. E ele, então, daí eu fiz a transferência para pedagogia, me encontrei, amei, curti, Fiz todos os estágios, assim, com muito capricho, tudo muito, meus trabalhos sempre foram muito, que eu sabia que eu estava aprendendo de uma certa forma para que um dia eu pudesse chegar onde eu estou. E qual é a principal diferença entre a faculdade de letras e pedagogia? Tem bastante diferença, porque assim, as duas dão aula, são professores, só que uma é direcionada mais para a língua portuguesa e inglesa, ou opcional, porque daí acho que tem o espanhol, mas na minha época era inglês, e depois a pedagogia não, era a prática pedagógica para trabalhar, a didática, Tanto que naquela época, meu diploma, eu sou professora de anos de séries iniciais, educação infantil, didática, filosofia e sociologia. Então é bem para alfabetização também. Para alfabetização também, Entendi. E foi o que eu trabalhei durante, acho que ali deu uns 4, 5 anos, daí comecei a trabalhar com os anos iniciais também, No meu último ano da faculdade, na época, a última fase, assim, que é a fase do TCC, surgiu um desafio para mim trabalhar com as turmas de magistério,
E eu amei, né? Eu disse, não. Tem um desafio, tô indo, adoro. Tô indo, adoro, né? Eu disse, eu sou uma pessoa que eu não gosto de repetir muitas coisas, me canso, eu tô sempre pensando em coisas novas, né? Então, eu acho que a parte da inovação é isso, é tu tá buscando sempre não repetir muitas coisas, porque além de nos cansar, cansa as pessoas que estão ao nosso redor também, vendo a gente fazer sempre a mesma coisa. E surgiu essa oportunidade de eu ir lá substituir, trabalhar, e eu disse, não, à noite, fazendo TCC, último ano da faculdade, e eu tinha provas para corrigir, tinha aulas para preparar, eu disse, não, eu vou me desafiar, até porque financeiramente eu precisava, né, eu disse, não, eu vou pegar, e fui, né, e não foi surpresa que o pessoal gostou muito, e eu tive muitos amigos que eu tenho até hoje, que foram meus alunos, que já eram adultos do turno da noite, né? E eu corria na faculdade e corria para dar aula à noite para os magistérios. E em 93, com 19 anos, fundou o Xodó da Tia Joyce. Xodó da Tia Joyce. Eu acho que, o que eu posso dizer? O sucesso de qualquer negócio, de qualquer empresa, qualquer empreendimento que tu vai fazer, são as grandes parcerias que você faz ao longo do caminho, né? Então, a minha primeira parceria foi com o meu esposo, né, que foi aquela parceria que fechou. A gente se encontrou, né, e durante toda a nossa história, ele abraçou os meus sonhos. Então, ele dizia assim, o que tu acha? E ele sempre estava junto, apesar de ele ser, na época, de uma área bem diferente. E eu disse, não, o que eu quero, chegou a oportunidade e vamos abraçar essa oportunidade, né, de abrir uma escola. E foi o que a gente fez, né, nós dois, sem ninguém para ajudar, mas foi do nosso trabalho, o que a gente, e vem sendo até hoje. Mas como que foi, assim, né, o início do Xodó? Eu lembro ainda, eu tenho a imagem da casa que era o Xodó, Sim. que era na Avenida Engenheiro Mesquita, né? Isso mesmo. Eu ainda não estudava naquela ali, né, foi onde a Zete começou, então eu lembro, por isso, assim, mas imagina, eu tinha 5 anos e eu tenho essa imagem ainda. Mas como foi, assim, esse início, essa sede de, eu vou começar, vou achar o imóvel, vou montar aqui essa sala, conta um pouquinho pra gente. Gente, foi bastante batalhado, porque, na verdade, ali existia um berçário, né, que cuidava de crianças, assim, no contraturno e horários, assim, para os pais poderem trabalhar. E quando foi para fechar, eu disse, eu já tenho um espaço, né, vou alugar aquela casa lá e vamos, né, botar uma escola. E daí fui para a parte de documentação, né, porque tinha que ter tudo legalizado, e fui preparando tudo já com a ideia, mesmo trabalhando e fazendo faculdade, eu disse, não, tenho que ir, né, e tive muito apoio do Jonas nesse momento, né. A Zete, que a Maiara comentou, é a tia da Maiara, né, que é a minha segunda parceria, terceira com a Mari, né, que são minhas parceiras e amigas e são da minha família, né, que trabalham comigo desde o início, né, então elas entraram sempre, já fazem 30 anos que estão trabalhando comigo e são as minhas maiores confidentes, eu digo assim, né, que são mais do que funcionárias, eu digo que elas nem são funcionárias, elas são da minha família, né, as irmãs que vieram, que a vida traz pra gente, né? Sim, tem muito isso. E a gente tem uma confiança enorme. E então, surgiu lá, e eu disse, não, vou lá ver o que tem, né? A gente foi lá para ver o ponto, e a pessoa não queria largar, eu disse, não, a gente vai comprar o ponto e vamos, né, ver o que tem. E daí tinha coisas para pintar, e a gente não tinha muito dinheiro naquela época para empreender em imóveis, e a gente, então, foi buscando o que a gente tinha, né, o que tínhamos para se adequar lá. Então, tinha alguns berços que a gente adequou para o berçário, né, e quem é que pintou cadeiras, mesas, paredes? Tudo nós, né? Então, nós que pintamos por dentro e por fora o que tinha para fazer, limpeza de pátio, concertos, sempre colocando a mão na massa mesmo. Colocando a mão na massa. Então, nunca tive vergonha de dizer, eu disse, eu acho que é um orgulho para mim a minha trajetória, né? Às vezes as pessoas parecem um pouco de soberba, mas eu digo assim, não, eu me orgulho disso, porque não importa, isso se precisasse eu faria até hoje, né? Eu acho que faz parte da nossa essência de lutar pelo que a gente quer e trabalhar, porque trabalhando certo, correto, a gente
conquista as coisas, né? E o nosso propósito aqui no podcast é exatamente isso. Contar as histórias, né, das pessoas que hoje são vistas como pessoas bem-sucedidas, né, com negócios de sucesso, mas que para chegar aqui teve muito suor, muita batalha, muita luta. Então, por isso a gente gosta de perguntar mesmo sobre esses detalhes, Sim. né? Porque as pessoas que assistem podem se identificar com isso. Às vezes elas estão neste momento de batalha ainda, Com né? certeza. Mas não dá para desistir, né? Com certeza no caminho tem muitos desafios. Nossa, muitos desafios, e eu acho que nunca passou pela minha cabeça desistir. Porque 31 anos nós estamos fazendo agora em abril, são 31 anos, é muito tempo. Hoje eu paro para olhar para trás e digo assim, nossa, quanto tempo se passou, né? E a minha vida, a minha adolescência e a fase adulta, eu fui fazendo ali, fui aprendendo, mas é porque eu sempre tive a certeza que daria certo, né? Eu já sou uma pessoa muito positiva, né? E acho que tudo vai dar certo. De qualquer jeito não deu assim, mas eu vou tentar de outra maneira, eu vou pensar novas estratégias, eu vou buscar conhecimento para ver de que forma eu posso estar fazendo isso, mas que seja uma maneira inovadora, algo que seja diferente, que realmente faça um diferencial. Porque o que todo mundo faz, qualquer um faz. Né? É então, só mais assim, um, né? É só mais um. Então, o que eu me espelhei? Em tudo aquilo que foi a minha educação, né? Para mim traçar os valores que eu queria para a minha escola. Eu tive o espelhamento da minha vida escolar, saber de que forma eu queria que fosse o perfil do professor Xodó, naquela época, né? E hoje Xodó extensão X. Então, do perfil das pessoas que eu queria ao meu redor, né? E chegar num patamar que nós chegamos hoje, com uma excelência de atendimento em tudo que a gente se propõe a fazer. E aí começou o xodó lá com um aluno, né? Um aluno. O aluno era a minha sobrinha, né? Então, não tinha fins lucrativos ali, não pagava. Era a minha sobrinha com 3 meses de idade, que hoje é a coordenadora do meu ensino médio e dos anos finais. Que é a Evelyn, né? Que é a Evelyn, né? Então, ela começou lá e eu disse, meu Deus, e agora como é que eu vou pegar a Evelyn para levar para a escola? O Jonas disse assim, o Jonas estava indo trabalhar nesse ano, ele teve uma proposta de emprego para Rio Grande do Sul, ele disse, eu vou ter que ficar lá 1 ano e tu vai ter que ficar aí, sozinha. E eu disse, meu Deus, e agora? Eu vou ficar... Ele me ajudou e agora eu tenho que ficar sozinha. Ele assim, não, mas eu vou te dar um Fusca pra ti, pelo menos, carregar a Evelyn e voltar e tu só ter fazer uma vida... o trajeto ali E eu de disse, casa pro trabalho. corre pra tirar a carteira, corre, porque eu ainda não tinha, né? E eu disse, corre. Daí ele começou final de semana, à noite, vamos lá pras ruas desertas que eu vou te ensinar. E foi o que aconteceu. E eu consegui aprender, tirei a carteira e daí a gente o Fusca pegava a Evelyn naqueles bebê conforto de pano, botava lá atrás e lá ia nós para a escola, né? E daí eu trabalhava de manhã dando aula e à tarde eu iniciei o xodó, né? Daí chegou 2 anos, no primeiro ano eu encerrei com 15 alunos. No primeiro ano. E como é que foi a captação? Porque hoje a divulgação é muito fácil, né? Hoje é internet, vários veículos de comunicação. Mas naquela época, 93, não tinha nada disso. Não tinha nada disso. Maiara, não tinha bater em porta de ninguém, era abrir as portas e aguardar. E o que eu tinha em mente para aquela época? Que como não tinha hoje a opção de ter tantas, né? Hoje o Instagram é uma coisa que te joga muito longe, não tinha nada disso. Então, o que eu tinha em mente? Que era o trabalho que ia me dar o reconhecimento. Eu não duvidava disso. Então, eu sabia que eu tinha que me especializar. E eu digo assim, ó, que naquela época, eu dormia muito pouco. Eu ia dormir às 4 da manhã, e 7 horas meu relógio estava despertando para estar pulando, porque eu já 7h30 eu estava saindo de casa. Até porque daí pela manhã dava aula. Eu dava aula. À tarde estava no xodó. E à noite na faculdade. Na faculdade. Daí eu saía, a minha faculdade foi uniforme de xodó. Não tinha troca de roupa e bonitinha para faculdade, não tinha nada disso.
Era de laranjinha mesmo, que é a cor que eu amo, não importa. Eu já vim de laranja para comprovar posicionamento, isso. É isso aí. E ia de uniforme e fiz a minha faculdade toda com o uniforme do Xodó. Porque eu saía de lá, eu ia. Então, quer dizer, eu ia comer alguma coisa só quando eu chegasse em casa à noite. Porque naquela época a gente não tinha tantas condições de estar comprando lanche, tá? E nem tinha tantas opções, né? Tinha. Não era assim. Gente, 93 é muito tempo, né? Quando a gente fala assim em números mesmo, meu Deus, eu tinha 3 anos, né? Então, assim, é realmente muito tempo atrás. Muito e tempo era uma atrás. realidade completamente diferente, onde a cidade ainda não era, né, muito desenvolvida, tudo era mais longe para chegar. Tudo era mais longe. Tudo era mais difícil, né? Eu fui a primeira turma da Unisul aqui em Araranguá. E depois a Unisul foi para o CAIC, né? Ela saiu do Castro Alves e foi para o CAIC. E a Getúlio Vargas me viu muitas vezes abaixo de chuva, ó, indo para lá e voltando. Porque acho que tudo faz parte, né? E como é que foi a mudança de sede do Xodó? Aí saiu, né, da Engenheiro Mesquita e foi lá pro centro. E no segundo ano, nós já concluímos com 48 alunos. Então, são 2 números muito importantes na minha vida, né? O primeiro ano a gente terminou com 15, no segundo ano 48 alunos. Era uma casa pequena, mas houve a necessidade de venda do terreno. E eu tinha que procurar algum outro lugar emergencial. E eu acho que Deus, eu digo sempre, Ele está tão comigo e eu vivo, eu digo que Ele habita em mim. Nas minhas orações eu digo, Deus, você habita em mim, porque Ele nunca me deixou cair e me abater por situações, né? Então eu disse, Jonas, eles vão ter que vender o terreno, eles precisam vender agora e a gente vai ter que sair em 2 anos. Com 48 alunos. Com 48 alunos. Tendo que levar os 48. E eu tenho que levar todos eles comigo, né? E eu não tinha que... E daí, o que eu digo para ti, as parcerias? As parcerias foi com os próprios pais que estiveram comigo naquele momento. Porque foi realmente o famoso boca a boca que fez o Xodó ir aparecendo. O primeiro ano, foi a primeira escola, teve o 7 de setembro, eu disse, meu Deus, eu tenho 15 alunos, vou botar eles na avenida junto com os pais. Porque eu precisava dos pais para segurar os pequenininhos. Sim. Eu disse, como que a gente vai, só eu e mais 2 professoras, para ficar atendendo todos eles e fazer eles irem alinhados? Eu disse, não, tive a ideia, vou 1990 vou botar eles. E em 1994 os pais adoraram, todo mundo, não, a gente vai querer participar também. E já foi os 48 com todos os pais. Olha o marketing aí, né? Porque o que acontece? Quando a gente vê ali, né, os outros que estavam assistindo o desfile. Vai lá a escola Xodó da Tia Joyce. Aí vê, o fulano, o ciclano com seus filhos. Os filhos deles estudam ali. Sim. Talvez essa escola é boa, né? Então, é um marketing que hoje a gente faz em redes sociais. E naquela época fazia-se presencialmente mesmo, né? Sim, tinha que pensar em lugares para ir onde levaria o nome da sua escola, né? Como apresentações no calçadão, que você apresentou várias vezes, né? E a Maiara era a nossa xodózinha que puxava as danças. Era. Né? Então, era isso, era mostrar aos pouquinhos e o boca a boca. E a gente, graças a Deus, teve pais maravilhosos ao longo do nosso caminho, como os teus pais também, né? Que estiveram sempre conosco, participavam dos desfiles, nos ajudavam, carregavam carrocinha, carregavam cartazes, faixas. 7 de setembro era o evento, né? Deus o livre, se chovesse eu chorava, porque eu queria participar. É verdade. Mas como foi, então, encontrar, né, a segunda casa para mudar o Xodó? Foi batalhado. Novamente, eu digo assim, que o meu anjo protetor Jonas, né, saiu a cata e disse, não, eu vou procurar e nós vamos começar. E encontramos a casa onde foi até 2022 a sede do Xodó, né? Que nós ficamos 28 anos nesse local. E daí a gente encontrou primeiro uma ala, né? Uma casa, e a gente disse, agora vamos transformar aqui. E daí eu fiquei muito feliz, porque no segundo ano já fechamos com 63 alunos. E eu disse, o ponto é melhor, aqui a gente está sendo visto. Porque é bem na rua da prefeitura. Sim, ali, né? A gente está sendo visto e a gente agora vai poder. E daí foi onde eu respirei muito gás, assim, de energia para dizer, agora a gente vai seguir e é isso aí mesmo, a linha que eu quero. E
e fomos sempre, eu digo, em linha reta, sem curva. E ali nessa segunda sede já do Xodó, já foi ampliando, que aí já foi até o terreno do lado também, né? Então, realmente estava ali uma sede bem grande. Como foi Isso. toda essa expansão? Eu digo que foram acontecendo as coisas no tempo certo, né? E a gente soube esperar, soube aguardar e soube perseverar e soube buscar, porque não era de esperar de braços cruzados. A espera que eu falo é a espera de não, vai chegar o momento e a gente ter aquele olhar de dizer, é agora, né? Então a gente estava numa casa e daí os pais começaram a reclamar, porque era só até o pré, né? Era a fase do infantil 5, hoje até 5 anos que nós atendíamos, e as crianças já saíam alfabetizadas, e a gente estava entregando prontas as crianças para as outras escolas aqui do município. E os pais, não. A gente, daí fizemos uma reunião de pais, e os pais, na reunião, eles pediram, Joyce, a gente quer que tu pense já em como tu pode expandir, né? A gente precisa que tu coloque o primeiro e vá, a gente não quer tirar daqui. Né? Eles estão indo tão bem que a gente vê que a escola tal, escola Y, eles não estão alfabetizados no pré, eles aqui vocês já estão conseguindo, é um diferencial e a gente não quer mais tirar. E começaram a nos pressionar. Nisso, né, a casa ao lado vagou. Nossa, tudo dando certo. Tudo dando certo. A casa vagou e a gente disse, é aqui, é agora. Então, logo, já corri para fazer a ampliação da documentação, né, para os anos iniciais, e a gente então começamos com no primeiro ano, e gradativamente fomos chegando até o 5º ano. E por ali a gente passou até os 10 anos ali, e chegou um momento que novamente os chegamos pais no pediram. impasse. E daí, não, Joyce, tu tens que pensar, né, tu tens que pensar, não pode ficar só assim. E eu vou te dizer assim, ó, que eu não era acomodada, eu amava aquilo que eu fazia e estava dando certo, mas o que as pessoas me cobravam era que tinha que ir além porque não queriam sair da escola, né? Até pelos valores trabalhados, por tudo que a escola representava na vida de cada um, né? Porque eu digo, o Xodó, ele não é só uma passagem, o Xodó, ele marcou vidas, né? E eu queria isso. Né? Eu queria que eu tivesse professores, aquelas tias que, mas são professores, mas a tia é aquele carinho. E a gente precisava entender que o professor poderia ser carinhoso também, né? E eu senti isso muito na minha fase inicial, né? A falta do afeto, aliado com a educação, com o ensino, e eu acho que eu sempre achei que poderia isso casar e trabalhar junto. Uma coisa não anula a outra, né? Justamente, né? E isso me vem à mente, professores com régua na mão, na nossa época, né? Que não fazia certo, e eu disse, meu Deus, mas como que isso acontece? Né? Mas eu sempre fui muito crítica, autocrítica, né? E dizer, não, isso aí não é o que eu quero para minha escola. Eu acho que a escola ela pode ser diferente. E acho que isso foi o que moveu, né, para que a gente... Não. Então, surgiu novamente uma oportunidade vaga de um espaço que a gente poderia estar ocupando, está ampliando as sedes. E aí veio o Extensão X, né, para a sede na Uruçanguinha. Sim. E o Xodó permaneceu lá no centro. E o Xodó permaneceu lá no centro. A gente veio para cá e a gente achou, não, vamos começar gradativo. Mas as matrículas foram muito boas. E nós conseguimos colocar do 6º ao 2º ano. Eu não me aventurei no 1º ano a colocar o 3º, porque realmente era uma novidade. E eu dizia assim, quando as coisas eu estiver segura, eu consigo que a minha equipe fique segura. Então, o 1º ano, ele foi do 6º ao 2º ano. E por que Extensão X esse nome? Extensão do Xodó. Então, eu não poderia usar o nome Xodó para jovens, adolescentes. Então, eu poderia levar a nossa marca, né? O X. Então, eu disse, ele vai junto, Extensão X, que é a extensão do Xodó. Todo mundo ia linkar pelo X. E foi o que aconteceu rapidamente. A mesma comunicação, né? No 2º ano, nós já tínhamos a turma de terceirão e estamos até hoje, completando já 13 anos esse ano, com o ensino médio. E de grande sucesso aí, e com ensino de qualidade, apresentando sempre algo diferente e com grande diferencial
educativo. E aí agora o Xodó também veio, né, para a mesma sede, né, uma sede nova, linda por sinal, quem não conhece, olha as redes sociais, vai visitar porque é maravilhoso. E agora então tá tudo no mesmo complexo, né, Xodó e extensão pertinho. Isso era um sonho sempre, desde que eu vim para ali, Mayara, era uma situação de eu estar correndo, né, atendendo, porque eu sou uma diretora que eu tô todos os dias na escola. O Jonas é um diretor que está todos os dias no colégio. Então, não tem uma situação de que a gente esteja ausente. Então, eu participo de reuniões da educação infantil, dos anos iniciais, dos anos finais e médio. Então, eu estou sempre junto, porque isso me dá prazer. Eu gosto de estar sabendo o que está acontecendo, né, na escola. Eu participo de todos os conselhos de classe, por mais que as coordenadoras estão ali fazendo o conselho, mas eu estou ali ouvinte, sabendo o que está acontecendo ao meu redor, né? E eu acho que isso traz muita segurança para os pais, né? Porque os pais realmente são nossos parceiros. Uhum. A gente não pode dissociar a escola da família hoje mais. Não dá. Porque a escola está cada vez mais ligada, interligada com a família. Porque a família precisa muito da escola hoje em dia, que não está conseguindo, em muitos momentos, fazer o que a família antes, quando a mãe não trabalhava, ficava em casa. E hoje a realidade é muito diferente, né? E trazer o Xodó para ali já era um sonho, assim... Sabe aquele sonho de suspirar e dizer assim, meu Deus, será que um dia eu vou conseguir? E, novamente, Deus é tão bom, Ele é tão poderoso, e Ele habita em mim, e Ele disse, vais conseguir sim. E eu sabia disso. E o meu parceiro de vida, que é o Jonas, fez com que esse sonho se realizasse, sendo um administrador maravilhoso, né? Sabendo investir no momento certo, sabendo investir, procurando preços e saindo atrás daquilo que a gente, né, sonhava. E eu disse, chegou a hora, mas não é uma escola qualquer, né? 30 anos de escola não é uma escola qualquer, então ela precisa ter um grande diferencial. E eu fui pesquisar, né, o que eu queria. Mas eu não fui copiar, pesquisar, ver como eram as outras escolas, eu nem abri escola. Vou abrir escola. Não abri. Nós pegamos, vamos para uma feira em São Paulo, que é uma feira, a maior feira, né, de educação do Brasil, que acontece, que é a Bet Educar. Vamos para lá ver o que tem de novidade na educação, né? E não, sem ser surpresa, os maiores standards que tinham lá eram os nossos parceiros, que é o SAS, né, que é a plataforma de educação SAS, e a Escola da Inteligência. E foram onde eles foram nos apresentando, e a gente foi vendo o que mais tinha. Eu disse, não, eu preciso ter um parque, mas eu não quero só um parque de escorregador, Não, eu quero um conto de fadas, né? Eu quis tentar transformar o Xodó que eu tinha há 30 anos, com os meus bichos lá na frente, que a gente viu, eu disse, não, eu quero a ideia desses bichos. Os bichos pesados pra caramba, quase morremos para trazer eles do Rio Grande do Sul pra cá, e todo mundo era apaixonado por aqueles bichos. Eu disse, não, eu não posso tirar essa ideia de que faz parte. Porque eu sou uma pessoa apaixonada por animais, né? Então eu disse, eu vou trazer junto e vou linkar porque criança gosta. Criança tem que ter esse contato e muitos moram em apartamento e não tem, e ver o bichinho e saber. E ali tem muitas aulas divertidas. Então, eu ajudei na criação do parque. Até os papéis de parede, né? Vocês foram buscar algo que tinha de mais diferente. Sim, a gente queria... eu disse, não, eu não quero fazer decoraçãozinha para colocar em parede, porque eu disse, não era esse o meu objetivo. A escola, ela já tinha... Eu disse, a marca dela agora, a gente vai buscar algo diferente, né? Então, a gente foi buscar e esses papéis vieram de fora para que... Eu queria, assim, eu não queria que fosse um papel de parede, eu queria que as crianças pensassem que aquilo ali realmente estava na sala deles, né? E que aquela sala, tanto que a gente chama, é a sala do fundo do mar, a sala, né, dos balões, então o que tem no ar, daí tem aviões, e aquilo ali tudo faz parte do mundo infantil, né? Então, a gente cultivou até o 5º ano, trazer algo
diferente, que realmente tivesse um diferencial, os tapetes emborrachados, as mesas arredondadas para que as crianças tivessem aquele contato de estarem sempre juntas, e a roda faz parte da infância, e a gente mantém isso ainda, né? As brincadeiras de roda, eles estarem um olhando para o outro e trocando experiências. Então, isso aí ainda veio junto com a gente, né? E a fase de manter a segurança, a gente precisa ainda ter a nosso sistema de monitoramento, né? Porque apesar de a gente confiar muito na equipe, às vezes acontecem coisas sem intenção e que a gente precisa estar cuidando. Sim. E às vezes dando segurança para os pais de realmente como aconteceu, né? E eu sempre pensei que a transparência foi algo muito presente e que fez com que trouxéssemos mais pessoas agregadas ao nome Xodó e extensão pela transparência, do qual a gente apresentou um trabalho durante esses 30 anos, 31 agora, em abril. E me diz uma coisa, tia Joyce, da onde veio esse empreendedorismo? Na tua família tem empreendedores? Tu cresceu vendo isso ou foi algo realmente que nasceu em ti? Não, eu acredito que nasceu em mim. Nasceu em mim. Desde muito pequena, né, eu via minhas irmãs brincando de boneca, porque eu sou a mais nova, eu tinha um irmão mais novo, né, falecido já. E, inclusive, o falecimento dele ocorreu no dia da inauguração do Xodó. Nossa, não sabia disso. Em 93. Foi o dia que eu passei a noite arrumando o Xodó, limpando, porque daí a gente era pintor, faxineira, era cortador de grama, era tudo que podia ser, nós éramos, né? E nessa noite, daí no dia seguinte, já estava tudo preparado, as lembranças para guardar, abri a escola para atender a minha sobrinha e abrir as portas, sem alunos. Mas veio, né, essa triste notícia, essa fatalidade da nossa família, da perda do meu irmão, que ele, inclusive, foi o que deu o nome para a escola. Ah, sério? Né? Ele faleceu no domingo para segunda, né, na madrugada, e na sexta-feira ele criou o nome, que até então a gente não tinha vários, era nome, a gente dizia, eu queria Xodózinho, Xodó, e ele dizia assim, não, então vamos botar Xodó da titia. Daí eu disse, não, então quem sabe Xodó da tia Joyce? Ah, fechou, né? Então veio nós dois juntos, que ele era muito parceiro, nossa idade era muito próxima, né? E eu tinha 19 e ele tinha feito a recém 18, né? Então eu faria 20 naquele ano ali. E ele me ajudou, né? Daí veio por isso que o Xodó inaugurou no dia 25 de abril. Porque daí eu tive que dar toda uma assessoria para minha mãe, e realmente não tinha condições psicológicas para estar naquele momento abrindo, digamos assim, iniciando um sonho, uma caminhada que eu sabia que ia ser de sucesso. Porque tão cedo eu não desistiria, né? Então eu disse, vou dar, era necessário dar essa parada. Então, bem pequena, as minhas brincadeiras era dar aulas, né, para as bonecas de papelão das minhas irmãs, as bonecas ali, o que tinha ali eu dava aula. E eu falava sozinha, né? E a minha mãe sempre trabalhou com livros, então ela fazia cursos, ia viajar, era livros que eram os nossos presentes. Então eu pegava os livros e fingia que estava dando aula, e realmente eu dava aula. E eu acho que naquele quartinho em que eu falava alto e que eu tenho lembranças maravilhosas, eu acho que aquilo ali me ajudou muito a ser essa pessoa despreendida que eu sou hoje, para falar em qualquer lugar, em público, e precisar me chamar, eu digo, tô aí, né? Então, assim, sem ter esse medo porque tem muitas pessoas que não conseguem, né? Tem muito receio. Muitos. E acho que ali foi a minha primeira experiência e que me disse, não, tu é capaz e consegue. Então, eu fui crescendo, né, com aquela ideia, e a minha maleta, né, que a mãe sempre conta que um dia o meu pai chegou e procurando onde é que estavam os documentos dele, carteira, e todo mundo procurando pela casa, e eu tinha uma maleta, porque eu fazia as inscrições dos alunos. Era todo o procedimento, não era só a aula. Justamente, eu fazia, então tinha as fichas dos alunos, né, eu tinha minhas coisas, e eu tinha 4, 5, 6 anos.
né? Então, eu imaginava, né? Eu via 5 anos, eu disse, eu não tinha... Foi com 5 eu me formei no pré, né? E eu já tinha uma ideia do que era. E eu disse assim, meu Deus, parece que eu fui tão madura tão cedo, né? Mas eu realmente fui uma criança muito madura, muito cedo. Né? Não foi aquela de ter aquela brincadeira, mas era muito... A mãe era muito do faz de conta, das histórias, né? Então, a gente foi criada muito nesse meio. E hoje, né, eu também tenho uma irmã que também é dona de uma escola de dança, né? Que ela veio colocar depois de adulta, mas também que é uma escola de sucesso em Tubarão. Mas, então, assim, aí no ela meio, empreendeu depois. Empreendeu depois, né? Mas, assim, viu que era possível, né? Tornar aquele sonho também, e claro que sempre com o nosso apoio. E como que foi a entrada, né, a vinda do tio Jonas para o seu lado? Porque ele sempre te apoiou, mas ele trabalhava em outra área, né? Sim. E quando foi esse momento, como foi essa decisão de ele vir também aí como administrador para o Xodó e depois extensão? O Jonas, mesmo trabalhando em outra área, ele sempre tentou, assim, ó, em eventos, ele estava sempre presente, né? Era aniversário da escola, ele vinha da onde é que ele estava, ele vinha para participar conosco. E quando a gente chegou a fechar os 10 anos de escola, eu fazia a parte administrativa e a parte pedagógica, né? Então, eu acredito que foi nesse período que eu cresci muito quanto profissional, porque eu tive que aprender sobre administração e eu não era formada, eu não sou formada em administração. Então, eu tinha que ler muito, que naquela época era livros, né? Eu tinha que ler muito, eu tinha que ir atrás para mim ver como é que eu poderia fazer as cobranças. Vamos fazer uns boletinhos, uns carnezinhos, porque naquela época era carnê, né, que a gente falava ainda. E eu disse, vou ter que criar isso, porque como é que eu cobrava, eu era a secretária, eu era tudo. Né? Fazia as matrículas, fazia a cobrança e atendia na escola. Dava aula e dava toda tudo a organização certo. de detalhes também, né? Toda a organização de detalhes, festas, planejamentos, calendário, era tudo comigo. Então, eu aprendi muito. Só que foi chegando um ponto de que a gente chegou ali no Xodó antigo, ali da Virgulino de Queiroz, a gente permanece na mesma rua, né? Mas o Xodó ali próximo à prefeitura, a nós temos mais de 400 alunos. Nossa, só até lá o 5º ano, Xodó. só lá no Xodó. E daí eu disse, Jonas, agora chegou a hora de tu vir trabalhar comigo. Porque eu não estava mais dando conta, eu estava muito esgotada Porque assim, uma pessoa perfeccionista, pegar uma empresa e fazer tudo, né, é um desgaste grande. Então ele disse, não, chegou a hora então de eu parar e viver esse nosso sonho junto. E daí ele veio e pra mim foi a maior felicidade, Imagina, né? Porque foi uma ajuda, alguém que entendia, né? Que ele é técnico em contabilidade, ele entendia do assunto, ele conseguia, né? Eu disse, não, ele da parte administrativa, eu sei que ele vai... Tanto que eu digo que ele é o empreendedor da história ele faz as coisas acontecer, né? Eu sonho e ele faz as coisas se tornarem realidade. Né? Daí ele diz assim, é assim que tu quer? E lá vou eu com as medidas, a perfeccionista medindo, né? Se era exatamente aquilo ali. E hoje, Xodó e Extensão tem, em média, quantos alunos? Hoje nós já ultrapassamos os 800 alunos. 800 alunos. De uma aluna, que era a sobrinha, está com 800 alunos, mais de 800 alunos. Sim. Como é, assim, enxergar essa trajetória? É orgulho, Mayara. É gratidão. Sabe, eu sou uma pessoa muito grata. E eu acho que a gente teve muitas pessoas que passaram na nossa vida que fizeram com que isso fosse possível, sabe? E me ajudaram. Porque nós não viemos de famílias de posses, não tivemos herança, né, pra gente poder investir. Foi com o nosso trabalho, né? O Xodó, ele foi construído com o nosso trabalho. E ele ainda vai ser do nosso trabalho por bons tempos ainda, até a gente, né, tá quitado e dizer, não, ele agora, ele tá, né, nosso mesmo. E assim, muitos pais, eu agradeço, assim, eu sou muito grata a todas as pessoas, mas eu acho que, assim, tivemos muitos colaboradores fantásticos. Eu acho que o olhar do empreender é saber escolher as pessoas que estão ao seu redor. As pessoas que vão agregar.
As pessoas que vão trazer algo a mais junto contigo, né? Não alguém que está trabalhando só pelo salário. Isso não me interessa, esse tipo de funcionário. Só cumprir horário, não, né? Tem que ser aquele que ama o que faz. Principalmente porque está lidando com crianças, né? Crianças, Sim, adolescentes. jovens. O jovem também quer o carinho, o jovem quer a atenção. Eu acho que Ele é isso finge que não quer, mas ele quer. Eu sou muito beijoqueira, eu vivo abraçada com eles na escola, partilho muito, participo das coisas com eles, porque eu digo, às vezes, eles não sabem dizer que querem, mas eles gostam. Então, tia Joyce, até comentei contigo, né? Nessa temporada, a gente não abriu mais caixinhas de pergunta, porque às vezes dava muitos recados, às vezes não dava tanto, então a gente não quis deixar ninguém frustrado, ninguém ansioso, e a gente tinha parado aí com a parte dos recados. Porém, como a tia Joyce é uma pessoa muito querida, como eu falei desde o início, né? Algumas pessoas mandaram uns recadinhos, eu vou ler eles. E gostaria ainda de falar muito sobre outros assuntos, né? Mas não sei se vai dar tempo hoje. Mas então, pelos recados deles, a gente vai trocando mais ideias aqui também. Com certeza. E o primeiro recado que eu recebi foi da Sofia Medeiros, que estava com medo que tu não ia lembrar quem ela era. Nossa, como que não? Ela disse que a Joyce é uma diretora sem igual, só tem memórias boas, mandou beijão e saudades. Nossa. Diz que estudou desde o berçário. Desde o berçário, Sofia, saudades eternas, minha xodozinha, ó, sempre. E isso acontece muito, né? De as crianças começarem no berçário e seguirem. Agora tem a possibilidade de seguir até o terceirão. Terceirão. E, Mayara, é uma coisa tão bacana, porque eu recebo convites para formaturas de faculdade. E eu tenho prazer em ir. Eu faço questão de ir, né? Porque eu digo, se eles, de alguma forma, eu marquei significativamente a vida deles, né? Positivamente. Então, assim, eu acho que é muito gratificante. Ano retrasado, tia Joyce e tio Jonas foram no meu casamento, né? Isso mesmo. Não podia deixar de não estar, porque, né? Agora eu vou contar, né, minha história, que eu não falei nada do Xodó. Mas eu comecei, então, a estudar no Xodó em 95, quando já era lá perto da prefeitura, Isso. né? E aí, só tinha até o pré, na minha época, né? Então, eu fiz ali o jardim e o pré. E aí, fui pra outra escola. E depois veio a minha irmã, 12 anos depois. E aí, foi pro Xodó. Foi pro Xodó. Né? E aí, agora, minha filha, em 2017, nasceu. Ali, 2018, tinha 4 meses e meio. E eu já levei pro Xodó. E a Monize ficou com a gente até o terceirão. Até o terceirão. E aí, a Larinha vai seguir com a gente também. Com certeza. É uma coisa que as pessoas às vezes me perguntam, ano que vem a Lara vai pra onde? Gente, eu nem penso. A Lara vai continuar no Xodó e no Extensão, justamente porque um grande diferencial, que tu até comentou aqui durante a nossa conversa, é a questão dos valores. E eu acho isso muito importante. Com certeza. Hoje a gente vê na escola, né, no Xodó e Extensão, não tem, apesar de ser uma escola particular, que muitas pessoas têm essa visão de que, lá cada um quer usar um tênis mais caro, a mochila mais cara, tem comparação. Eu falo, gente, na escola da Lara não tem isso. Não tem. É uma turma super de boa, super tranquilos. Eles não são crianças que riem uns dos outros quando alguém cai ou quando faz alguma coisa. Pelo contrário, eles se preocupam em ajudar. Então, assim, realmente tem um valor muito forte de família, de bondade, de seriedade. E eu acredito que a Escola da Inteligência também faz uma grande diferença nisso, muita né? diferença. Ela agregou a tudo aquilo que a gente já vinha trabalhando antes, né? Que sempre os valores foram presentes, porque eu acho que isso faz parte da vida, sabe? A gente entender que ser bom é legal, é o melhor, né? Fazer o bem para o outro, né? Ajudar, contribuir, ser solidário, isso não pode ser esquecido, né? E as pessoas acham que o dinheiro vai comprar tudo, o dinheiro não vai comprar tudo. Né? Nada, eu digo assim, Jonathan, eu não preciso mais do que eu já tenho. Hoje a gente trabalha por amor, eu digo assim, não, eu vivo, eu respiro a escola e os investimentos são na escola, né? Porque ali é que está o meu grande amor, as famílias, as crianças, os jovens, e eu quero sempre ter mais ali para eles utilizarem, para eles aproveitarem, porque eu também vivo ali. Sim. Né? Então, assim, a Escola da Inteligência, ela veio consolidar isso.
né? Dizer que não, realmente a gente pode trabalhar de várias outras formas e fazer com que eles se respeitem, que a gente tenha bullying zero, a gente não quer bullying na escola, e a gente quer que os pais entendam que isso não pode acontecer, e as crianças também, os jovens também. Porque às vezes a brincadeira do gozar é uma brincadeira, mas a brincadeira ela só é legal quando é brincadeira para todos. Exatamente. Não pode ser só legal para um, né? Então, assim, o que possa ofender alguém já não é uma brincadeira. Então, eles têm que saber isso, né? E acho que a gente começa a passar na conversa, no trabalho, no lidar o dia a dia. E né? entender as próprias emoções deles também, Justamente. né? Eu acho muito legal porque a Lara tinha desde ela bem pequenininha e ela já tinha as atividades para ela falar se naquele dia ela tava feliz, se ela tava triste, Sim. se ela tava com raiva. Então, assim, entender os seus sentimentos, validar esses sentimentos, aprender a falar sobre isso, né? Porque hoje a gente vê, né, tantos adultos com tantos problemas emocionais, Sim. que é muito bom a gente saber que o nosso filho está numa escola que já tá trabalhando isso, já vai crescer sabendo sobre isso. Sim, a autonomia, né, de se olhar, de se avaliar, de se autoavaliar e dizer assim, não, hoje eu não tô legal, mas o que aconteceu? Uhum. Então vamos trabalhar diferente para que amanhã você esteja, né, e dando sempre aquele lado positivo, porque o amanhã vai ser melhor, né, hoje foi bom, amanhã vai ser excelente, então vamos lá. Perfeito. E nós temos recados também da equipe, né? De algumas pessoas da equipe. A primeira foi a Marisete, como diz a Lara, que é a Zete, que a gente já falou sobre ela aqui. Então, ela mandou um beijo, né? E disse que você é uma pessoa que ela admira muito. E eu admiro ela demais. Ela sabe que é minha irmã, né? Que não tem... a gente não tem essa coisa de ter medo de falar uma para outra e uma sabe da vida da outra, das coisas, e eu acho que isso é muito importante. É os laços de afetividade e confiança que a gente criou. E que passa para os pais, né? Passa Sim. essa segurança pra gente, né? Sim. E eu acho engraçado que agora eu falo como mãe, né? Da escola. Ó, as secretárias mais simpáticas do colégio. Lindas, maravilhosas. Extensão X e Xodó, Marisa e Priscila, mandam um abraço e desejam cada dia mais sucesso. Elas são maravilhosas, toda a minha equipe, eu digo assim, ó, a nossa equipe é escolhida a dedo e a gente tem pessoas maravilhosas, todos são. E eu agradeço muito a quem passou pela nossa escola durante esses anos todos, 31 anos, quem está conosco hoje, né, que contribuiu de alguma maneira, faz parte da nossa história, e eu acho que não tem como não ser grato a eles, né, cada um que está ali é porque tinha que estar ali, se doando, trocando com a gente, crescendo e aprendendo cada dia mais. Mais um recado aqui, ó. Sua irmã Sandra te manda um abração e muitos beijos e quer dizer que se orgulha muito de ser sua irmã, da mulher exemplar que você é, toda a sua trajetória e conquistas. Que se Deus quiser e tiver outra vida, gostaria de voltar sua irmã novamente. Nossa, que bom, que bom. Eu também. Ela é minha irmã parceira. É aquela pessoa que trabalha comigo, que tá ali do meu lado, ela sabe que pode contar comigo a qualquer momento e eu sei que eu posso contar com ela também a qualquer momento. É uma grande profissional. E mais um recado, então, da tia Dida e da tia Mari, que estão mandando beijos e desejam muito sucesso. Tia Dida, nossa coordenadora da educação infantil, tia Mari, que tá comigo, veio junto com a tia Zete, né? As duas chegaram muito próximas, 30 anos de história na minha vida, na vida do Xodó, na vida do Extensão, e não poderia jamais, assim, elas vão estar sempre atreladas à minha vida, né? Eu acho que a gente cresceu juntas, porque nós éramos tudo jovens, né, novinhas, e a gente começou juntas, estamos juntas até hoje. Não tem como não criar um vínculo de afetividade gigante. E como que é trabalhar com a família? Porque tem várias pessoas, né, da sua família que hoje trabalham ali no negócio de vocês. Como que é essa convivência? Maiara, assim, ó, todo mundo acha que... tem momentos que às vezes é difícil, né? Porque nós somos uma família de mulheres de opinião. Então, a gente precisa exercitar muito, né, o respeito, né? E dizer que não, cada um tem a sua área e escutar o outro, né? E acho que é isso que dá certo, né? Trabalho com meu esposo,
já trabalhei com a minha mãe dentro da empresa também como bibliotecária, com a minha irmã, com os meus sobrinhos, né, que estão lá junto comigo. Hoje tem 3 sobrinhos, né? Tem 3 sobrinhos, né, professores, um que é empreendedor também, que começou muito cedo e ele disse, eu quero comprar essa lanchonete de vocês e vou ficar com essa lanchonete. E por sinal é maravilhosa. E é maravilhosa, né, e é uma pessoa carismática que está fazendo o que eu sempre sonhei, atender os alunos com carisma, com aquele lado humano, porque é uma pessoa super humana, né, e tá lá no dia a dia, agregando mais ainda valor ao Xodó, ao Extensão. Exatamente. Né? Então, assim, eu acredito que ele se torna fácil pela confiança. Né? Como eu digo, eu vou juntar a Zete e a Mari junto na família, porque eu considero elas Sim. como da minha família. Então, é fácil trabalhar com elas, por quê? Porque ali a gente sabe que família você vai conversar e vai entender, né? Se às vezes você diz, não, isso aí não dá certo. Mas peraí, mas por que não dá certo? Vamos tentar desse jeito. Você já pensou que isso que você está pensando pode gerar um conflito maior? E se a gente pensasse desse jeito, essa troca você pode fazer com qualquer pessoa. Mas acho que na família é aquela coisa que se torna mais íntimo. E daí você tem uma certeza de que vai sair exatamente como você pediu. Porque são pessoas muito parecidas com você, né? Já sabe a linha de pensamento, Justamente. Né? E nós temos um quadro novo aqui, nesta nova temporada, que é de curiosidades. Como hoje nós tivemos os recados, eu vou fazer só 2 perguntinhas de curiosidades, tá? A primeira é, ainda tem um sonho a ser realizado? Se eu te falar que eu sou muito feliz, e eu sou muito grata pela minha vida como ela está hoje, eu acho que a gente nunca pode deixar de sonhar, né? Eu tenho sonhos, hoje os meus sonhos são continuar estudando mais, buscando mais conhecimento, trazendo inovações para dentro da minha escola. Esses são os meus sonhos hoje. Se for pensar, porque quer material, casa, carro, mais investimentos. Não, eu quero ampliar a escola, eu quero um dia chegar a comprar o Extensão e dizer assim, não, e agora ele é meu, né? E dizer assim, ó, eu agora consegui, né? Acho que esse é o meu maior sonho agora, de empreendedora. Mas eu penso que, como profissional, é continuar com a mesma linha de atuação, buscando sempre a inovação a cada ano e cada ano os alunos chegam, tem algo diferente na escola. É isso que eu quero. E entre tantos desafios, qual foi o maior entre todos esses anos? Foi eu abrir a escola mesmo, é um desafio para uma jovem de 19 anos, porque hoje eu vejo meus alunos de 18 ainda indecisos o que eles querem fazer, tipo assim, o que eu quero ser quando crescer, e eu já sabia desde pequeno o que eu queria, então eu tô lá com o projeto vocacional, porque eu sei que é importante, né, e você já participou várias vezes do projeto com o Terceirão, porque eu vejo eles muito inseguros. Né? Indecisos, o que será que eu vou fazer? E eu queria já acertar de primeira, mas eu digo sempre a eles, eu não acertei de primeira. Eu sabia o que eu queria, eu tentei letras, né? Eu passei antes, no primeiro vestibular que eu passei, foi para coordenação pedagógica, supervisão, porque eu já queria entrar nessa área. Daí, como eu não tinha condições financeiras para ir até Tubarão, eu tinha que esperar Tubarão vir até nós, né? E daí veio com a Unisul. E daí, então, eu disse, agora eu vou entrar. Era letras, mas depois eu vi que não era aquilo ali. E eu disse, no meio de uma aula, eu troquei. Já vou mudar, né? Agora. Por isso que eu sempre digo para eles, não tenham medo de correr riscos, de mudar rotas, né? Porque isso vai acontecer muitas vezes. E a gente não tem que ter medo disso. Né? A gente tem que correr riscos, os riscos, claro que a gente com os pés no chão, né? Não é voando, achando que é tudo conto, né? Não é isso. É a realidade, né? Você não pode perder tanto, porque isso vai fazer falta para você. Você tem que tentar, né, ver o que você pode ganhar e ir agregando cada vez mais aquilo que você já tem, né? Mas, assim, acho que o maior desafio foi dizer assim, não, vou abrir uma escola do nada, abrir as portas e dizer, vou esperar.
Porque eu não podia pegar um megafone e ir pra rua gritando naquela época. Em uma cidade que era muito mato ainda, né? Sim, eu lembro que assim que eu tive condições, eu botei num carro de som. Que naquela época a nossa maior divulgação era o carro de som. Daí eu botei no carro de som para avisar que tinha uma escola nova na cidade. Olha, tia Joyce, eu falaria muito mais aqui, né? Eu nem olhei o que eu tinha anotado, geralmente eu faço as perguntas, né? Tenho aqui um roteirinho para me basear, mas eu não precisei olhar nada, porque o nosso papo fluiu, foi muito bom. Eu falaria foi muito bom. Muito mais aqui sobre vários assuntos, porque esse tema, né, de empreender na educação é muito legal, é muito complexo também, porque tem várias coisas aí que a gente nem falou, mas o meu objetivo era esse, era contar a história da tia Joyce como empreendedora, conhecer um pouco mais da tua história e aí, claro, também do Xodó e do Extensão. Então, te agradeço de coração por ter participado, por ter partilhado, né, tantas memórias e lembranças aqui com a gente. Eu que agradeço essa oportunidade de estar contando aqui, né? Agradeço a todos também que mandaram as mensagens ali e dizer que eu acho que nunca tem um ponto final, né? Eu acho que os sonhos, eles estão aí para a gente desvendá-los, para a gente ir atrás, para buscar, para fazer as coisas acontecerem, né? De braços cruzados, ninguém chega a lugar nenhum. Então, muitas vezes, a gente tem que dar a cara a tapa, a gente tem que ir atrás, a gente tem que se aliar a pessoas que podem ser boas parcerias para chegar no objetivo. Não se encostar em pessoas, não isso. Se aliar a pessoas, a trazer pessoas, não. Isso aqui é importante ter do meu lado, né? Ela pensa como eu, ela tá entrando no ritmo que eu quero, que eu acho que é isso aí. Então, se fortalecer de pessoas, né? Que sejam pessoas que queiram crescer também, né? E pensar que empreendedorismo, né? Empreender é nunca parar, nunca se acomodar. Né? Dizer, a escola tá pronta, tá tudo montado, tá tudo lá, então agora eu posso curtir uma praia 30 dias, o sonho de ter férias de 30 dias, né? Que não existe. Mas uma semana, 2 semanas ali, hoje já basta. Porque dá aquela parada, desacelera, volta de novo, que a gente mesmo... Com mais gás, né? Com mais gás. Né? Então, a gente tem que esperar os nossos funcionários chegar já com aquele gás, com aquela energia, porque a gente sabe que a gente é espelho, né? E o espelho tem que refletir para todos. Gente, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo aqui, mas antes de encerrar, eu tenho alguns recadinhos importantes para vocês. O primeiro deles, né, se inscrevam no nosso canal no YouTube, isso é muito importante pra gente, sempre ressalto isso pra vocês, custa R$0, né, e pra nós faz toda a diferença. Se vocês puderem também compartilhar aí os episódios, né, nas redes sociais de vocês, isso também nos ajuda muito, né, leva o nosso conteúdo para mais pessoas e para ajudar também mais pessoas, porque o nosso principal objetivo é esse, é inspirar, né? E a gente tem aqui com os nossos convidados histórias que realmente podem fazer a diferença na vida de quem quer ou está empreendendo. E o nosso segundo recadinho é sobre os nossos patrocinadores, né? Daqui a pouquinho vocês vão ver aí os nossos novos comerciais, os nossos apoiadores, mas você também pode ser um patrocinador, pode fazer aí, né, o nosso Pode Falar Mais ser ainda melhor. Então, se você tiver interesse em receber a nossa apresentação, é só entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais. E agora sim, muito obrigada por estarem com a gente em mais um episódio. Até o próximo! Há 40 anos, a PS Contabilidade é uma referência em seu segmento. Com uma gestão inovadora e atualizada, a equipe está sempre conectada às principais atualizações tributárias e fiscais. Junte-se aos cases de sucesso que fazem parte do time de clientes da PS e agregue mais valor à sua empresa. Entre em contato e agende uma consulta personalizada para o seu negócio.
Trocar de carro é uma decisão muito importante, que envolve muitas emoções e dúvidas. Mas com a equipe da Auto 15 Veículos, você pode ficar tranquilo. Com seminovos de procedência e até mesmo opções de carro 0 km, eles garantem as melhores negociações de mercado. Não espere mais, vem para Auto 15.